Olá, a leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 3, que diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sadrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Nós estamos lendo a história de Daniel, o servo do Deus vivo. E a Bíblia conta que haviam dois presidentes que eles estavam procurando ocasião para destruir a Daniel, para poder prejudicar ele, porque eles estavam com inveja, porque o rei, ele queria estabelecer Daniel sobre o governo todo do reino. E o que acontece? Eles, por inveja, foram até o rei e falaram assim: ó rei, faz um decreto que durante 30 dias ninguém possa fazer oração, petição a outro Deus, a não ser que se essa pessoa fizer isso, essa pessoa ela vai ser lançada dentro da cova dos leões. E o rei concordou com aquilo. Só que esses homens foram falar isso para o rei já na intenção de destruírem Daniel, porque eles sabiam que Daniel fazia orações diariamente, 3 vezes por dia, para o Deus vivo. E quando eles assinaram o decreto, quando o rei assinou o decreto, eles ficavam observando a Daniel para poder ver se ele ia fazer essa oração, para poder acusá-lo. E a Bíblia conta que eles viram Daniel orando na janela. E eles foram lá no rei e contaram aquilo para o rei. Só que o rei, ele era amigo de Daniel. E quando o rei ficou sabendo daquilo, ele se entristeceu, porque o rei não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Porque o Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa de Deus, entendeu? E lá no versículo 13 diz assim: Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que és dos exilados de Judá, não vais caso de ti, ó rei, nem do intermédio que assinar-te. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ouvido estas palavras, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum intermédio ou decreto que o rei sacione se pode mudar. O rei, ele tentou de todas as formas, até o pôr do sol, livrar Daniel, mas ele não pôde. Por quê? Porque era lei, não podia voltar atrás com a palavra. E aí, Daniel foi julgado dentro da cova dos leões, inocentemente, por causa de inveja, por causa de perseguição, porque queriam um lugar de Daniel. Você tem que entender uma coisa: permaneça firme na sua fé em Deus, mediante os levantes de Satanás, porque jogaram Daniel dentro da cova dos leões, mas Deus estava ali com ele, porque nele havia um espírito de excelência, nele havia inocência. Ele não tinha feito nada de errado com ninguém, não. Pelo contrário, as pessoas que estavam querendo puxar o tapete dele, as pessoas que estavam querendo prejudicar ele. E lá no versículo 22 diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O milagre aconteceu na vida de Daniel. O rei foi lá logo pela manhã na cova dos leões.
Ele nem dormiu, o rei, ele jejuou por Daniel, ele ficou muito triste porque Daniel tinha sido jogado na cova dos leões, mas como era lei, ele não podia voltar atrás. E quando ele chegou lá na cova dos leões, ele falou: Daniel, o teu Deus a quem tu serves, ele te livrou? Aí Daniel respondeu: sim, ó rei, o meu Deus me livrou. E ele falou: Deus, ele fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência. Eu não cometi mal algum e nem contra ti, ó rei. Daniel falou para ele. E aí, a Bíblia diz que o rei se alegrou sobremaneira, o rei ficou muito feliz, porque tinha acontecido um milagre na vida de Daniel, e mandou tirar ele de dentro daquela cova. Daniel, ele estava ali naquele reino, ele tinha sido trazido cativo muitos anos atrás, junto com Sadraque, Mesaque, Abidnego e outras pessoas. E quando Daniel ele foi para esse reino, ele foi bem pequenininho, sabe, bem jovenzinho, um moço, um rapaz, mas ele sempre foi fiel a Deus, mesmo ele estando em outra terra, que a cultura era diferente, que as coisas eram diferentes. Ele não se contaminou nem com a comida, nem com as iguarias do rei. Você tem que entender uma coisa, que você não pode trocar Deus por nada, sabe por quê? Porque na nossa vida surgem muitas situações que se a gente não tiver a proteção de Deus, nós perecemos. Ali foi um livramento que Deus deu para ele. Deus ele não livrou Daniel da cova dos leões. Por quê? Porque Deus queria mostrar para todos o poder dele na vida de Daniel. Você entendeu? Então acontece situações na nossa vida que Deus ele permite para mostrar que ele é grande, que ele é poderoso, que ele livra, que ele faz milagre, porque ele sabe como que ele vai fazer o milagre na nossa vida. Então, não se amedronte diante das perseguições, diante da inveja, diante das calúnias que têm se levantado contra a tua vida. Só permaneça fiel a Deus, não se corrompa, não se venda, não se dobre, entendeu? Diante do pecado. Daniel, ele poderia falar assim, poxa, se eu orar, eu vou ser jogado dentro da cova dos leões. Eu não vou orar mais, não. Poderia ter se acovardado, mas não, ele falou, não, eu vou continuar orando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus era a prioridade de Daniel. Ele não queria saber de nada, não. Até porque ele mesmo, ele já tinha visto Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. Então ele falou assim, não, Deus livra, Deus é todo poderoso, Deus manda em tudo. Eu que não vou desobedecer a Deus por causa de ninguém. Daniel pensava isso. Quando Daniel estava lá dentro da cova, Deus tem poder sobre tudo, sobre os animais, sobre a tempestade, Deus tem poder sobre as doenças, Deus tem poder sobre tudo. Os leões não puderam tocar em Daniel, entendeu? Você acha que os leões não queriam devorar ele? Com certeza queriam. Só que Deus não deixou. Deus fechou a boca daqueles leões, porque ali havia um servo de Deus, havia uma pessoa que estava em espírito, entendeu? E o diabo, ele gosta de pessoas que andam na carne, ele gosta do cheiro da carne, porque o pecado fede, o pecado é podre. Então, quando ele sente o cheiro de carne, Satanás ele se agrada, porque ele pode tocar, ele pode devorar, ele pode destruir a vida da pessoa. Agora, quando a pessoa está em espírito, é a raiva dele, porque ele não pode tocar na pessoa que está em espírito, porque a pessoa está com luz, a pessoa ela está com a presença de Deus, a pessoa ela tem luz no olhar dela que consome o mal. E diz mais, vamos lá no 24, no versículo, diz assim, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Isso aqui é até pesado de se falar, né? O fim daquelas pessoas que armaram aquilo para Daniel foi terrível. Eles, suas mulheres, seus filhos foram jogados dentro da cova do leão.
E eles não tinham nem chegado no fundo da cova. E os leões esmagalharam todos os seus ossos. Esse é o fim das pessoas que querem prejudicar os outros. A Bíblia diz que quem cava uma cova, nela mesmo cairá. A pessoa que cava uma cova, ela não está cavando para ela, não. Ela está cavando para os outros. Tem pessoas que ficam desejando o mal dos outros. Tem pessoas que desejam o casamento dos outros. Tem pessoas que desejam o que é da pessoa. Entendeu? A pessoa vê a outra prosperando, fala, não, quem era para estar prosperando era eu. A pessoa vê a outra saudável, tomara que fique doente. Mas a Bíblia diz que quem cava uma cova, nela cairá. Pessoa que deseja o mal ao próximo, planta maldade contra as pessoas, difama com a língua, entendeu? Faz um mal. Então, é muito pesado o que aconteceu na vida daqueles homens. E sofreu até a família deles. E sofreu até a família deles. A Bíblia diz que todos foram esmagalhados por aqueles leões. Por quê? Porque eles plantaram aquilo. Então, eles colheram. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a lei da semeadura. Que ninguém pode escapar. Ninguém. Nem Satanás escapou da lei da semeadura. Nem Satanás escapou. Ele plantou iniquidade, ingratidão contra Deus. Ele colheu. Deus não poupou nem ele, que dirá nós. Então, nós temos que ter muito temor para com as coisas e pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude, antes de prejudicar alguém. Porque o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Nós jamais podemos prejudicar uma pessoa, porque o que se planta, se colhe. E lá no final está escrito assim, no versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reino do Dário e no reino de Círio, o persa. Daniel continuou firme. Daniel, ele prosperou. Quer dizer, quiseram matar ele, mas não conseguiram. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. De situações na nossa vida que parece que não vai ter saída. Surgem. Só que se você estiver com Deus, Ele vai te livrar, seja lá do que for. Oração por você agora, nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu oro por essa pessoa que agora, nesse momento, a Tua palavra foi pregada. E que ela venha, meu Deus, frutificar dentro desse coração. Porque a Tua palavra, ela é uma semente. Então, que ela venha dar frutos dentro dessa pessoa. Que ela venha entender, meu Deus, que nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo vão se levantar pessoas, vão se levantar situações para nos destruírem. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Para aqueles, meu Deus, que aceitam a Tua palavra, para aqueles que se apegam contigo. Então, meu Pai, que essa pessoa, a partir de hoje, ela venha tomar uma decisão, meu Pai, de Te servir, independente, meu Deus, de onde ela esteja. Independente, meu Pai, da situação, das propostas que vierem, as tentações que o diabo vinha trazer para ela. Porque Daniel, ele nunca se corrompeu naquele lugar, naquele reino. Ele poderia se corromper, ele poderia ter esquecido o Senhor e ter servido somente o rei e os deuses daquele rei, mas ele disse não. E aquele não, meu Deus, que ele disse, o Senhor trouxe o livramento para a vida dele. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa, a partir de hoje, ela venha te servir todos os dias da vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Pessoal, peço que você venha se inscrever no canal, tá bom? E que você venha interagir comigo. Fico tão feliz quando eu vejo um comentário. Coloque lá um comentário, nem que seja uma mãozinha assim, tá bom? Um beijo, um abraço. Deus abençoe.